Bitcoin hoje subindo por conta do choque de oferta. E se você não sabe o que é isso, eu vou te falar mais. Aqui a gente está tendo uns dados muito importantes, um sinal, um setup que eu uso aqui, que cara, tá indicando que o negócio pode sair voando para cima, justamente para onde a gente quer, né, rumo aos 100 mil. Então a gente vai ver essa possibilidade, se realmente é real ou se essa alta de agora é uma armadilha. Então você tá no canal Investidor Modesto aqui, você entende como é que o mercado funciona e vamos começar. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que reparar é como que o mercado está tratando esses últimos dias. A gente está vendo que simplesmente o mercado, cara, está de lado total. O bicho não se decide para onde ele vai. Então, nos resta usar a análise gráfica para ver os sinais por dentro dessa lateralidade, que apesar de andar de lado, a gente consegue ver algumas coisas ali dentro que podem indicar que a gente tem uma disposição para subir ou para cair. Então para isso a gente vai para uns dados super importantes, né? O Open Interest já tá caindo, na verdade ele tá no mesmo nível de antes, depois que todo mundo foi liquidado. Isso é bom, significa que a gente já não tem tanta munição para ter uma queda muito forte no mercado. E também a gente está vendo o long short ratio diminuindo. Então é interessante a gente nesses últimos dias ficar de olho nisso, porque isso aqui vai indicar pra gente que o mercado tá dando uma relaxada, o pessoal não tá se alavancando tanto como estava antes. Isso é ótimo pra gente. Agora, por que ele está subindo hoje? A gente pode chamar isso de choque de oferta. Choque de oferta significa que não tem Bitcoin para todo mundo e a galera tá querendo comprar. Ou seja, a quantidade aqui de Bitcoins nas corretoras, cara, tá diminuindo cada dia que passa. Ele tá menos e menos disponível na corretora. Então o pessoal compra Bitcoin lá e joga para sua carteira. Isso faz o que? Cara, escassez no mercado. A corretora já vai começando a perder a quantidade de bitcoins nela. E onde vai estar esse Bitcoin afinal? Com os holders, né? Os caras que vão segurar o Bitcoin e não vão largar tão cedo. Então os caras estão segurando lá e a corretora fica lá de mão abanando, sem ter para quem vender, sem ter Bitcoin para vender para a galera. E outra coisa é que a gente consegue ver nessas barras vermelhas que, cara, nesses últimos dias aí só tem Bitcoin saindo das corretoras. A galera não tá deixando de forma alguma o Bitcoin dando mole. Eles compram e estão tirando. Então, o que significa pra gente? Bom, se tem muita gente colocando Bitcoin na corretora, a intenção dessa pessoa seria vender, né? Despejar no mercado. Então, como a gente não tá tendo um número tão expressivo disso, pode ser que, pelo menos por agora, a intenção não é derrubar o mercado e por isso que a gente ainda segue firme acreditando que a gente pode ainda romper o nosso topo histórico nos próximos meses e estender um pouco esse ciclo nosso de alta. E agora hoje a gente está tendo essa alta aí, passando 50 mil, que é por conta disso, né? A gente está tendo realmente o Bitcoin sendo muito privado do controle das corretoras. Isso aí melhora, claro, aumenta a escassez dele no mercado, já que muitos Bitcoins estão em custódia de pessoas que não estão nem um pouco à vontade de vender por agora. Então isso aí você deixa lei da oferta e demanda, você desequilibra, o preço sobe. Então olha só, outra coisa super interessante que a gente tem que ver tudo num panorama diferente. Fica aí ainda que eu vou te mostrar o meu setup aqui. Agora por enquanto, olha só, a gente vai para o gráfico semanal. No gráfico semanal eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nesse exato momento nós temos algumas referências gráficas para ficar de olho. E que referência seria essa? Primeiro de tudo a gente vai marcar o suporte mais embaixo possível, aqui nos 30 mil. Vou deixar de branco aqui. Show! Agora a gente vai marcar o nosso topo histórico. Nosso topo histórico 65, 67 mil. Show de bola. Agora a gente está nos 50 mil. A gente já conversou nos vídeos passados que usando Fibonacci vamos ter uma região aqui de referência para a gente mais ou menos nos 53 mil dólares. Então a gente marca os 53 mil dólares porque ele vai muito de confluência com o nosso gráfico para dizer que, cara, passando dos 53 e confirmando o rompimento dessa resistência, a gente pode voltar a nossa tendência de alta. Então por isso que o 53, cara, é o ponto, ó, supimpa pra gente, para confirmar e pra gente continuar a nossa tendência de alta. E ele vai de confluência exatamente com esse topo que foi formado aqui no gráfico semanal, mas se você for no diário, vai ficar muito melhor de você enxergar. Então a gente tem justamente os 30 mil como suporte. Acima dos 30 mil a gente ainda tem os 40 mil como suporte. Se você usar o volume por range fixo aqui, a gente vai ver que justamente na região aqui de 30, 40 mil é a região que mais tem volume negociado. Significa que muita gente fez compra ali, se posicionou ali e o preço voltando para essa região indicar o que pra gente? Pô, se eu comprei a 30 mil, o preço vai voltar para 30 mil
meu lucro é zero. Então ninguém vai querer isso. Você não vai querer que o mercado derrube o preço para onde você comprou. Senão você fica no 0 a 0 e começa a ficar negativo. Não, você não, pelo menos você como que tem o poder de manipular o mercado, você não ia querer isso de forma alguma. Então esse é mais ou menos o pensamento que você tem que ter nesse momento. Então a gente tem realmente esses pontos de referência e a gente tem por agora esse intervalo aqui que é super importante. Eu vou marcar ele com retângulo para ficar tudo bonitinho para você. É o preço que a gente está agora e até o 53. Então a gente tem essa linha aqui, essas linhas, essa região laranja que vai indicar, cara, a gente tem que passar isso aí, continuar nosso movimento de alta e bater no 53 para ter uma definição do mercado, para falar, cara, vamos passar de vez, vamos voltar para nossa tendência de alta. E o que me diz que isso pode ser possível? Então agora a gente vai para o meu setup que, cara, eu uso isso aqui, eu adoro usar e na maioria das vezes bom, tem dado certo, né? Então olha só, como vocês sabem, eu adoro o RSI aqui, usando o índice de força relativa. E usando o índice de força relativa, olha só no gráfico diário o que a gente tem. A gente consegue marcar aqui meia boca, mas a gente marca uma cunha descendente, uma cunha que tende a romper para cima, né? Ele faz o movimento de cunha e rompe para cima. E a gente tem o que aqui no RSI, cara? A gente tem uma linha de tendência aqui no de baixo no RSI, o que indica que o que? A força compradora está perdendo cada vez mais espaço e a força vendedora está cada vez maior. Então por isso que o RSI ele vai caindo e vai formando essa linha de tendência. A linha de tendência ela priva justamente uma tendência. Se a tendência de baixa, os topos vão ser cada vez menores, mais baixos que os anteriores. Então, cara, a gente está tendo uma linha de tendência de baixa aqui e uma cunha. Ou seja, quando a gente tem uma linha de tendência, Douglas, vai indicar que quando ela romper, ela vai estourar para cima. Aí eu te faço, nem vou nem te fazer essa pergunta. Eu vou te mostrar o que o preço tem feito e você me diz qual que é o efeito disso, tá? Então a gente vai vir aqui e olha só, né? Toda vez que o preço rompeu essa linha de tendência, cara, foi estouro para cima. Então por que exatamente o que aconteceu na alta passada, que foi nessa região, tá acontecendo agora? Realmente estava tendo uma cunha aqui também. Cara, porque o mesmo movimento tá se repetindo duas vezes. Tá querendo falar alguma coisa pra gente? A gente não sabe, né? Bom, se você tá vendo isso aqui, cara, eu me sinto totalmente confortável olhar pra isso aqui e falar, caramba, cara, tá muito bonito. Vai acontecer. Só que a gente pode falar 100% de certeza? Não, tá? O mercado é totalmente previsível, mas isso aí não deixa de ser, juntando com todos os nossos outros dados aqui, confluindo com alta. Tá, isso aqui pode ser indicativo. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, bom, acontece. Infelizmente a gente vai buscar aqueles níveis que eu já marquei para você no vídeo de suporte, tá? Então eu sigo pelo menos esperando uma definição do mercado, porque assim que ele romper essa cunha, ele vai ter a tendência de voltar a subir e ao mesmo tempo romper essa linha de tendência de baixa formada no RSI. Então, cara, tá muito bonito isso aqui, tá lindo de ver. E por favor, tá, se você pegou isso aqui de graça, deixa o seu like pra mim, dá o seu like, me dá essa moral que eu preciso saber se você tá gostando ou não desse conteúdo. Que a minha importância aqui é saber se tá valendo a pena pra você e por isso tem que saber através do seu like. Então não dá esse mole, tá? Então olha só, a gente tem simplesmente tudo para dizer alta. Alguma coisa tá dizendo pra gente agora queda, armadilha? Bom, pelo visto, ao meu ver, não. Mas lembrando, a gente ainda tem munição para ter baixa. Quando eu falo munição para ter baixa, que a gente tem um long short ratio ali acima de 1. A gente está mais ou menos 1,64. Então, a gente teria sim para uma possibilidade de fazer uma liquidação dessa galera. E o que essa liquidação ia resultar para a gente? A gente ia ter simplesmente uma baixa, uma recusa dessa linha de tendência de baixo no RSI, a gente ter uma porradinha para baixo, entrar na região de sobrevenda para depois fazer um rompimento para cima mais forte. Então a gente tem duas possibilidades: romper tudo agora e decidir de uma vez, ou esperar mais uma queda, uma liquidação rápida ali para mudar o pensamento da galera, o comportamento do mercado, deixar todo mundo pessimista para acabar com esse pensamento de alta e depois, pum, para cima. Então a gente tem dados sólidos, dados positivos, não só em gráfico como on-chain também. Então a gente tem que ter uma certa atenção, porque é muito importante você ter essa visão. Se aconteceu 3 vezes, por que não vai acontecer agora, tá? 2 vezes acontecer a terceira. Então vamos ficar esperto. Se inscreve nesse canal, cara, se você não é inscrito ainda. Ó, nosso Instagram aqui é o Doug Tadeu, vai lá, segue a gente, sempre tá passando conteúdo pra você. Tamo junto, bom final, boa semana na final pra vocês. Uma ótima semana abençoada, tamo junto e amanhã a gente se vê. Forte abraço.